Olá, amigo, amiga, como você está? Tudo bem? Na semana passada nós falamos sobre o livro de Daniel, no capítulo 2, e como sempre a Bíblia está sempre falando para mim e para você. É interessante que por mais que os fatos tenham acontecido há 2.600 anos, não importa, a Bíblia sempre vai estar transmitindo uma mensagem para mim e para você. O capítulo 2 de Daniel fala do sonho que o rei Nabucodonosor teve. E a Bíblia, que eu acho maravilhoso isso, ela nos dá alguma possibilidade de interpretação. E é necessário que você sempre caminhe na linha correta dessas possibilidades. Eu não posso fugir dos significados, embora tenha algumas interpretações que nos levam ao mesmo conteúdo, ao resultado final. O resultado não altera. O capítulo 2 fala que o rei teve um sonho e esse sonho deixou o rei muito perturbado. Eu gostaria de mostrar para vocês algumas outras hipóteses que possa ter acontecido ali naquele sonho. Nós trabalhamos em cima da possibilidade de um esquecimento do sonho. O rei teve o sonho e aí esqueceu e ficou muito angustiado com aquilo, já que o rei ele dava muita ênfase aos sonhos naquela época, e aquilo perturbou o sonho. Agora, vamos imaginar uma possibilidade. Vamos imaginar que o rei não tenha se esquecido do seu sonho. Eu não estou fugindo do significado, porque existe essa possibilidade. Mas, irmão, por que essa possibilidade? Vamos estudar alguns fatos, alguns pontos que nos levam também por este caminho. Vamos no capítulo 2 do versículo, diz assim, o versículo 3, o rei disse-lhe, tive um sonho e para sabê-lo está perturbando o meu espírito, ponto. Significa que o rei sonhou e por algumas vezes tentou dar significado àquilo que ele tinha sonhado. E isso é muito óbvio e normal. Eu e você, quando nós temos um sonho, nós tentamos, por algumas vezes, dar sentido àquilo que nós sonhamos. E não foi diferente com o rei Nabucodonosor. Mas não tendo êxito, logo no seu trono, convoca todos os seus magos, feiticeiros, estudiosos, todos aqueles que está aqui na Bíblia, para dar a interpretação do seu sonho. E quando aqueles homens estão na tua presença, no capítulo 4, no capítulo 2, do verso 4, eles dizem assim, olha, dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. No verso 5 ele responde, uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Vamos imaginar que o rei estivesse se resguardando de uma possível falsa interpretação. Aí ele deve ter imaginado, olha, se eu falar o sonho para eles, eles vão tentar mentir para mim. É o fato, e isso onde você vê no verso 8 do capítulo 2. Tornou o rei e disse, bem percebo que quereis ganhar tempo. O rei, certamente, ele já estava com... O verso 9 disse assim, olha, se não me fizeres fazeres saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes. Ainda no verso 9, ele usa uma palavra, eu saberei,
se vocês estiverem falando a verdade ou não. Então, existe essa possibilidade do rei não ter esquecido do sonho e simplesmente estar se resguardando. Nós acreditamos e assim passamos, usamos a outra possibilidade de um esquecimento do rei. Ele estava angustiado porque queria se lembrar do que ele sonhou e também queria se lembrar e queria que dessem a ele o significado daquele sonho. Mas interessante que você também pode pensar dessa forma. Ele estava se resguardando do sonho que ele tivera e estaria esperando uma introdução. Se aqueles magos tivessem começado, o Senhor sonhou com uma estátua, mas isso era impossível daqueles homens saberem. Eles não teriam a menor noção, mas se eles tivessem iniciado, o Senhor sonhou com uma estátua, Nabucodonosor iria imaginar que eles já estariam falando a verdade. E daí seria fácil iludir os pensamentos do rei. Mas ele foi sabiamente inteligente e disse: se vocês não me contarem o que eu sonhei e o significado, vocês irão morrer. Então, diante da negatividade, o rei declara a morte de todos. E imediatamente o chefe da guarda sai, mas no corredor encontra ali Daniel, ou vai atrás de Daniel e diz: olha, o rei tomou uma atitude inesperada e a ordem é matar todos vocês. E Daniel diz a Arioque: espere um pouco, eu vou na sala do rei, por favor, não me mate, eu vou na sala do rei. E ali ele entra na sala do rei, uma vez que Daniel ainda não havia tido a oportunidade, e pede ao rei um tempo, e ele iria orar a Deus e iria trazer o sonho e a interpretação do rei. E o rei concede esse tempo. Tempos mais tarde, Daniel encontra ali os seus amigos, eles oram, e ali Deus dá a interpretação do sonho, o sonho e a interpretação. Então, Daniel entra na sala do rei e inicia o sonho da forma correta. Então, ao iniciar, começando falando da estátua, o rei já percebe que Daniel estava falando a verdade. E não só inicia pela estátua, ele diz partes da estátua. Ele diz o sonho exatamente como Nabucodonosor havia sonhado. E ali, algo que ele não esperava, a sua interpretação. O sonho, sim, ele poderia se lembrar, mas a interpretação, isso o angustiava. Então, a Bíblia ela também nos dá essa possibilidade de você estudar os caminhos, mas não perdendo o foco. Querido, a mensagem que eu tenho agora para você é que não importa quem você é, não importa em que posição você esteja, não importa a sua condição financeira, quando Deus quer te resgatar, Ele não olha status, Ele olha o seu coração. Assim como Ele não teve vitória dentro da sua casa em Jerusalém, Ele venceu não só dentro da casa do inimigo, mas também conquistou o coração do líder de uma grande nação. Que Deus te abençoe. E não esqueça, Deus, somente Deus, é que pode nos salvar.